Okay? Tem aula está sendo gravada. Voltando ao nosso conteúdo específico aqui, nós vamos falar sobre ciência do solo, né? Gênese, morfologia e classificação do solo. Essa é a nossa segunda aula, ok? E nós vamos falar um pouco sobre material de origem. Bem, material de origem, especificamente como está descrito aqui na apresentação, né? É a rocha matriz ou material sedimentar que origina o material do solo, né? Então, ou seja, o material de origem, que é aquele material que vai dar origem ao solo, lógico que é associado a outros fatores que nós vamos discutir daqui a pouco. Quanto mais jovem o solo, mais características manterá ali do material de origem, né? Então, ou seja, se eu tenho uma rocha que tem características específicas, principalmente com relação à fertilidade, ou seja, mais ricas em elementos químicos considerados essenciais para as plantas, quanto mais novo, maior é a concentração que vai ter, porque com o tempo esse material vai sendo removido, vai sendo retirado do sistema, né? Posteriormente, com constante atuação dos efeitos externos, né, o solo transforma ali os minerais primários em secundários, geralmente, né, em argila ou óxidos, ok? Só podemos dizer também que a matéria de origem é toda a massa de um ou mais minerais que entra na construção da crosta terrestre. Mas quais os tipos de rocha, como elas se formam, né? Então aqui nós precisamos definir caracteristicamente, né, como são formadas as rochas, okay? Dentro dos tipos. Nós temos lá as rochas que classificam-se em homogêneas e heterogêneas, né? E vocês podem observar que existe uma pequena diferenciação. As homogêneas são basicamente constituídas por um único tipo de mineral, e as heterogêneas são aquelas constituídas por vários tipos de minerais. Ok? Um exemplo clássico das homogêneas é o calcário, as rochas calcárias. São aquelas que vocês, para aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer a viagem daqui em região para Nobres, né, você tem várias áreas ali dentro onde são explorados, são a quebra dos morros ali, que são ricos em rochas calcárias, para sair o produto calcário, que é utilizado no campo agrícola. Já ali temos também as rochas com vários minerais, né? Um exemplo ali é o granito, né? Muito utilizado na área de construção civil, ok? Então, dentro desse contexto, né, nós temos que entender especificamente os tipos de rocha. Isso aqui vocês já devem ter visto lá na sua 7ª série, lá no seu 1º grau, algumas coisas. Mas vamos relembrar alguns conteúdos e firmar o contexto aqui relacionado para a formação do tipo de solo. Bem, nós temos aqui as rochas de origem ígneas ou magmática, né? As sedimentares e as metamórficas. Essas imagens aqui, né, da esquerda para a direita, né, tem as relações dos autores que foram retirados para poder usufruí-las, mas você percebe que há uma diferença nas características dessas rochas. Normalmente, as rochas de origens magmáticas são aquelas que dão origem aos solos mais férteis. Já as rochas metamórficas são as rochas que são oriundas, são transformadas, são metamorfizadas, né? Tanto das rochas magmáticas quanto das rochas sedimentares. Já as rochas de origem sedimentar, o próprio nome fala sedimento, né? Há uma necessidade de degradação de outras rochas, formando pequenos sedimentos, elas vão se acumulando e formar ali, com o tempo, uma nova rocha. Normalmente essas rochas são mais pobres, né, em termos de elementos químicos considerados essenciais para as plantas. As rochas magmáticas, também conhecidas como ígneas, se formam a partir da lava vulcânica. A lava, que é o magma derramado na superfície, se esfria e torna-se sólida, formando ali a nova rocha. O exemplo dessas rochas, nós temos ali o basalto, o solo de terra roxa, a pedra pome, esfriando ali a lava rapidamente, temos o granito formando ali dentro das terras. Como eu posso descrever para vocês que as rochas magmáticas, né, são as consideradas mais férteis? Por quê? Porque se vocês observarem, muitas regiões na Europa, principalmente ali na Itália, né, são construídas em torno, fazendas que são em torno de muitas regiões com vulcões que está inativo,
você percebe que é o maior plantio das uvas, né, que produzem os vinhos de melhor qualidade no mundo, ok? Uma coisa também extraordinária, que também sai dos vulcões, são aquelas cinzas. Essas cinzas são extremamente férteis, porque elas produzem um material muito fino e são conhecidos, quando são depositados no solo, são conhecidos como lês. Lês é o material considerado o material mais fértil existente no planeta, para ser produzido um material para se produzir para se utilizar na agricultura. Dentro dos materiais das rochas vulcânicas, nós temos aquela que se esfria rapidamente ou que se esfria lentamente. Isso forma características distintas, formando o quê? Se vocês observarem, as rochas de formação de cristalização mais rápida, elas formam um material mais fino, enquanto as rochas de formação mais lenta, as plutônicas, formam um material mais grosseiro. Okay? A plutônica, né, especificamente, como diferenciar o material mais grosseiro e o material mais fino. Qual é a diferença? A diferença é que as plutônicas são aquelas que são lançadas para fora na crosta terrestre e elas resfriam muito rapidamente, formando o material mais grosseiro. Já esse material vulcânico, né, eles são depositados dentro da própria crosta terrestre e eles vão resfriando lentamente. Então, isso permite com que forme o material mais fino e vão decantando, formando um material mais fino. Aqui tem alguns exemplos de algumas rochas magmáticas, né, que dá para vocês observarem, que são muito utilizados tanto na construção civil, como especificamente tendo algumas delas sendo utilizadas na parte de artes, artísticas, outras utilizadas na parte de higiene, como telefone, e muitas delas dão origem a solos muito férteis. Mas e os minerais que compõem esse material, né? Primeiro, são substâncias químicas e geralmente sólidas, encontradas naturalmente na Terra. São compostos pela união de vários tipos de elementos químicos, como por exemplo o silício, o oxigênio, o alumínio, o cálcio, o ferro, o fósforo, o potássio, o alumínio, o manganês, dentro de um contexto muito grande de elementos químicos que contém a tabela periódica. Para identificar um mineral, são analisadas algumas propriedades como a cor, a dureza, o tipo de cristal, o brilho, a transparência, entre outras características específicas. E o granito é formado basicamente por quartzo, feldespato e mica. O quartzo é considerado como um mineral primário, e dentro dele, né, ele é o mineral primário mais abundante que existe na crosta terrestre. O quartzo, para vocês terem uma ideia, ele é muito comum no dia a dia de todos nós. Vocês encontram muito aí na casa de vocês, que são os vidros, né? Os vidros são trabalhados em material de quartzo. Então, se vocês observarem, a coloração normal do quartzo é transparente. Porém, muitos desses materiais encontrados na natureza, né, estão ali apresentando material de coloração esbranquiçada, né, a gente chama de material leitoso. Eles são normalmente oriundos durante a formação do quartzo, ele vai formar ali especificamente um material muito rico em óxido de alumínio. Já o feldespato são um material muito rico em potássio, que é considerado um dos elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas de interesse econômico. Na realidade, da maioria das plantas, né? O quartzo é usado para a fabricação do vidro, lentes de óculos, microscópio, rádio, televisão, relógio, entre outros, né? Tão grande a sua importância na indústria. No entanto, para a agricultura, o quartzo em si, para nós, não é muito vantajoso. Por quê? Porque ele é um material que ele é muito rico em sílica e muito pobre nos elementos considerados essenciais para as plantas. Então, solos oriundos de quartzo normalmente são muito pobres.
A mica é bom isolante de calor e de eletricidade, por isso é utilizado no ferro elétrico de passar roupa. E a argila, né, que é um material resultante da desintegração de algumas rochas, como o fio de espato, pela chuva, e a argila que compõe o barro. Então, na realidade, a argila é o mineral, o mineral, né, que a gente pode trabalhar, que baseia-se na partículas menores que 0,002 milímetros. Qualquer partícula que esteja menor que essa fração é considerada como argila, podendo ser de qualquer outro tipo de mineral. Exemplos de minerais, né? Dos minerais especificamente, nós temos aqui, eles são muito utilizados na parte, tanto na parte estética, quanto na parte de indústrias. Então, seguindo aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre rochas sedimentares. É formada por grãos de outras rochas que se depositam em camadas e se solidificam. Bem, o processo de formação da rocha sedimentar ela é muito lenta, por muitos anos, e sob a ação do intemperismo, ou seja, chuva e vento, água, rios, ondas do mar. Por quê? Porque são sedimentos que são trazidos, são depositados em determinados locais, e esse material vai criando ali uma crosta e endurecendo com o tempo, voltando a se transformar em rocha. Durante o processo de formação das rochas sedimentares, as camadas sucessivas podem cobrir ali os restos de seres vivos que não sofrem a ação do micro-organismo decompositores. Dessa forma surgem os fósseis. É muito comum encontrar nas rochas sedimentares a presença de fósseis. Então, que gera ali uma necessidade muito grande de ter um pouquinho de cuidado nessas relações, né? Porque historicamente tem muito material que pode ser estudado nessas áreas. A maioria dos solos brasileiros são oriundas de rochas sedimentares, são material sedimentar. A formação da rocha sedimentar baseia-se, se você observar essas imagens aqui, né, são muito comuns no fundo do oceano. Só um minutinho, por favor. Continuando aqui com nossa explanação, né? Eu gostaria que você observasse que normalmente as rochas sedimentares elas são muito formadas nos oceanos, no fundo dos oceanos. Por quê? Porque há uma pressão da gravidade, da massa da água em cima dos sedimentos, acumulando diferentes camadas de sedimentação. Se vocês observarem aqui, ó, essa imagem mostra claramente, né, que o processo de degradação através do processo da chuva vai gerar ali a erosão do solo, ou seja, o rompimento, a fragmentação das partículas, fazendo com que o mesmo seja transportado e depositado nas partes mais baixas do terreno. A parte mais baixa do terreno que nós conhecemos, na grande maioria, são os oceanos. E, de certa parte, você observa que as imagens, essa figura aqui, apresenta diferentes camadas de deposição ao longo de milhares e milhares de anos, através da pressão, da água acumulada ali dentro, gera ali formando um novo tipo de solo. Então, é extremamente importante entender que as rochas sedimentares, né, formadas a partir de rochas já pré-existentes, podem ser quimiogênicas, detríticas ou biogênicas. Isso baseia-se no processo de meteorização, né? Meteorização, ou seja, o fluxo da contínua da água ao atingir o solo, né? Ela faz o processo de meteorização igual como se fosse um meteoro caindo no solo, vai bater, vai fazer com que parte desse material se degrade, vai gerar um processo de erosão. O processo de erosão é a degradação da fragmentação das rochas e do solo, fazendo com que o mesmo, essas partículas degradadas sejam transportadas, levadas para outro local,
e seja sedimentada, colocando no local onde ela recebe, assim, na bacia sedimentar, né? Naquele local onde vai ser depositado. E com o tempo vai gerar o processo de diagênese, que é um processo considerado como compactação e que vai levar ao que nós chamamos de cimentação. Cimentação vem de cimento, né? Vai juntar, vai grudar esse material ali, especificamente, e você percebe que isso são gerados por milhões e milhões de anos. Estou falando de questões aí de tempo geológico e não de tempo humano. O ser humano em si tende a avaliar as situações baseado num tempo de período ali de aproximadamente 10 anos, né? Ou seja, a cada década ele faz uma pré-avaliação das suas condições. Já o tempo geológico são coisas de milhões de anos para ser formados, para poder gerar toda essa questão de estratificação em relação ao ciclo das rochas, ok? Mas nós podemos observar aqui que esse material de estratificação, que são essas camadas diferenciadas aqui, elas são deposições de diferentes períodos ao longo de milhares e milhares de anos, formando diferentes tipos de material que foram sedimentados por alguns efeitos, por algum motivo naquele momento na história geológica. As estratificações mais grossas são aquelas que definem, né, que naquele momento houve um processo mais intenso de degradação para poder formar aquela camada, ou seja, houve uma deposição maior. Já camadas mais finas são aquelas que, por algum motivo, na sua história geológica, os efeitos não foram tão grandes, né? Como posso dizer assim, houve menor resolvimento de solo, menor resolvimento de material, né, de sedimento, para poder formar essas rochas ao longo do tempo. Então, as características das rochas sedimentares baseiam-se aqui na estratificação, né, que vai sair do determinado local, podem conter fósseis, apresentam uma grande quantidade de porosidade e permeabilidade, já que são material mais solto, né? Tende, entre as fissuras entre o material e o outro, formar ali o que nós chamamos de poros, esses espaços entre o que chamamos de poros, facilitam ali a circulação de água e de ar, e normalmente estão associadas a reservatórios de água, de gás e petróleo. Okay? Porque a grande maioria do petróleo estão dentro dessas áreas. Por quê? Porque aquele material fóssil que foram cobertos ao longo de milhares e milhares de anos, muito desses decomporam e formaram aí o que nós chamamos de petróleo. E dentro desse contexto ainda formam gases, né? O gás natural. Okay? Além do que, boa parte das reservas de aquários subterrâneas são filtradas, essas águas são filtradas através do material de rochas sedimentares, dos sedimentos, servindo como um filtro. Um exemplo específico de rochas sedimentares, nós temos ali o arenito, né, que forma-se a partir da desintegração do granito, os grãos de quartzo, o granito forma ali areia. É muito comum, se vocês especificamente, né, puderem observar, é importante que vocês saibam que as áreas que nós trabalhamos aqui, deixa eu só parar de me apresentar aqui, eu quero reaparecer. Ok. É importante, especificamente, né, que vocês saibam que o arenito é um material muito comum na nossa região aqui, principalmente. Quem aqui de vocês, né, já conhece o percurso Cuiabá-Chapada? Quando vocês adentram aqui o caminho Cuiabá-Chapada, vocês vão perceber que existem diferentes ambientes que podem ser caracterizados pela presença de materiais diferenciados, né, ao longo desse percurso. Quando vocês começam a subir ali a Chapada, vocês vão observar que existem várias pedras, uma alocada em cima da outra, em cima do terreno. Essas pedras, se vocês observarem, são formadas de arenito. Mas esse arenito, ele é formado do que nós chamamos de formação Botucatu. O que é isso, né? Historicamente, todo o planeta Terra já foi mar. Né? Se você observar no seu período geológico, eu coloquei, acho que na primeira aula, na pré-aula lá, um material para vocês
acessarem um vídeo que é Conhecendo o Planeta Terra. É um documentário muito interessante, vale a pena fazer ver esse documentário, ok? Ele demonstra todas as características de formação do planeta Terra e vai facilitar a compreensão do que eu estou falando. Então, houve um momento, né, que todo esse material estava debaixo do oceano. Porém, a partir do momento que a água foi baixando, o oceano baixando, até que o solo, né, o material ali, começou-se a ficar exposto, ok? Mas lá embaixo da água, a água normalmente ela corre sempre para um local, sempre para uma direção. Então, todo o material sedimentar, até este momento, embaixo da água, ele é acumulado e forma uma única camada na mesma direção, ok? Quando a água desceu, né, formou o quê? Deixou o solo, esse solo exposto e começou-se a ser depositado nesse local não mais material trazido pela água. Muitos materiais eram trazidos pelo vento, ou seja, material mais fino, ok? Esse material mais fino, o vento, ele não respeita a uma única direção, então ele vem trazendo por diferentes direções, em diferentes períodos do ano, diferentes períodos no período geológico. Então, se você observar lá em cima, na Chapada, esse material de arenito, parece que alguém ficou riscando de fora a fora em diferentes direções, né? Que são diferentes momentos de sobreposição dos sedimentos de material mais fino. Mas se você pegar esse material, ele farela e forma uma areia mais fina, ok? Então, todo esse conteúdo da entrada ali do portão do inferno, indo para frente até na região da Água Fria, todo aquele solo, a maioria daquele solo ali, ele é oriundo de formação de areia, de forma areia, ok? A areia em si, né, para quem já foi para a praia, especificamente, né, vocês conseguem observar que é um material mais grosseiro, é um material que se você jogar água, ele rapidamente permite que a água penetre, mas rapidamente ele seca, ok? Por quê? Porque grosseiro, esse material, ele tem mais macroporos, que são espaços entre as partículas de grânulos, né, que vai estar ali dentro, e ele permite com que haja um material mais seco. Para regiões onde há um alto índice de precipitação, é um material interessante. Mas para a região onde há o que nós chamamos de veranico, ou seja, falta de chuva, num período muito longo de tempo, já não é interessante para a agricultura. Por quê? Porque as plantas vão ficar sem água, e sem água não há vida. Então nós precisamos trabalhar adequadamente esses ambientes, entender esses ambientes para poder executar uma agricultura responsável e sustentável. Voltando aqui para a apresentação, deixa eu abrir ela de novo. A areia e as dunas são de rochas, são fragmentos de rocha, né? Então, muito comum, região onde é muito rica, cheia de areia, são os desertos, ok? Então, automaticamente, você pode imaginar como seriam as características de vegetação nessas áreas. O calcário, né? Acúmulo de esqueletos, rochas, carapaças de animais aquáticos, ricos em carbonato de cálcio, além de formar pelo acúmulo de sais de cálcio da água. E temos também ali o processo de evaporatório, né? Que vai gerar ali, formar rocha a partir da evaporação da água do mar, que resulta ali no acúmulo de sal. Muitas das salinas, regiões de salinas, lá no Nordeste, elas são oriundas dessa situação. Então, o pessoal faz o quê? Faz alguns taludes, né? Alguns campos, onde permite entrar a água evapora, o que sobe embaixo são acúmulos de sais, né? E esses sais são utilizados no cotidiano de todos nós, o cloreto de sódio. Seguindo aqui uma analogia ainda de material sedimentar, né? Então, durante o processo, muito interessante, nós também tem uma sedimentação química. Essa sedimentação química é muito comum nas regiões onde tem cavernas, por exemplo, região de Nobres, né? É muito comum ter essa situação.
Por que eu falo isso? Porque ela tem muito material calcário. Então, se você observar aqui, né, durante o processo da precipitação, a água vai atingir o solo, essa água, juntamente com o CO2, vai dissolver, né, alguns materiais de carbonato de cálcio, fazendo que esse material fique na solução do solo e vai penetrar, vai lixiviar ao longo do perfil do solo. Chegando a encontrar nas cavernas, né, ele vai formar o quê? Vai formar o que nós chamamos de estalactites, né, de gota a gota, gota a gota. Então, isso são milhões e milhões de anos formando estalactites. E embaixo, formando o que nós chamamos de estalagnites. A estalactite e estalagmite, né, elas vão sendo formadas através do processo de solubilização do carbonato e vai gerar ali, gota a gota, ao longo de milhares e milhares de anos, até que ambas se encontrem e formem ali uma coluna sedimentar. Essa coluna sedimentar, ela continua evoluindo no processo até que ela preenche totalmente a caverna com material de carbonato de cálcio, formando ali as rochas calcárias. E isso aí, com o tempo, vai ser utilizado para ser degradado, né, para ser triturado e aplicado nos campos agrícolas, formando ali tanto o calcário, o cal virgem, entre outros materiais que são utilizados aí na construção civil. E a evolução deste material de calcário aqui, né, ainda forma rochas específicas utilizadas na engenharia civil, que é o mármore. Ok? Então, o mármore é a evolução desse material. Aqui eu apresento para vocês algumas características, né, da rocha sedimentar. Se vocês observarem essa primeira figura aqui no canto superior esquerdo, vocês vão verificar que parece muito com aqueles materiais apresentados aí na região da Chapada dos Guimarães. Esse aqui é o material de arenito. Aqui forma outro material de arenito especificamente, né, trabalhando. Olha que interessante. Aqui já tem um material já produzido, né, que é o calcário. Aqui a rocha, aqui a areia, né, do arenito. E aqui você formando o material, formando através do processo de evaporação. Temos também ainda o que nós chamamos de rochas metamórficas. Bem, são rochas que se formam a partir da transformação da metamorfose e de outras rochas, né? Ou seja, você pega são outras rochas que estão ali através do processo de pressão e calor, né? Eles vão alterar as características daquela rocha e vai se transformar em outro tipo de rocha. O exemplo clássico é o mármore, né, que é oriundo do calcário. Então, o calcário em si, ao ter uma pressão muito grande, né, ele forma o mármore. Tanto que o mármore que vocês têm na cozinha, né, você pode observar, aquelas pias de cozinha que são feitas de mármore, elas são revestidas com uma determinada resina para que não haja o umedecimento desse material e consequentemente, haja ali a ação corrosiva, né? Porque a água em si é o nosso maior solvente universal e ela vai solubilizar e liberar. E vocês observarem essas pias de mármore mais antigas, normalmente são pias cheias de buraco, pias mais velhas, aí com bons anos de uso, né? Quando aquela resina acaba, quando ela foi, vão vários buracos, porque vai dissolvendo. O carbonato em si ele tende a ser mais solúvel. O gneiss, né, que é oriundo do granito, né? Nós temos também a ardósia, que é oriundo do argilito. O argilito é um material muito comum aqui na Baixada Cuiabana também, ok? Nós vamos verificar isso ao longo das nossas aulas. Aqui eu tenho algumas materiais que são capazes de observar para poder definir as rochas metamórficas, ok? Muito utilizado na área de construção artística, né? Especificamente. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo das rochas, né? Então, dentro do contexto, eu quero que vocês entendam que tudo que é solo hoje um dia vai virar rocha, e tudo que é rocha um dia vai virar solo. Isso aí um processo que levará milhões e milhões de anos, ok? Então, o que nós temos aqui, vamos iniciar aqui com o principal inicial aqui, que é a meteorização e a erosão, ou seja, o processo de precipitação, onde as gotas de água atingirem o solo, vai degradar as partículas do material, fazendo que esse material seja transportado para regiões mais baixas,
né, que são depositados nos oceanos e nos continentes, especificamente. Esse sedimento, né, vai ali sofrer o processo de diagênese, né, que é a cimentação do material. Essa vai se transformar em rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares aumentam a pressão, né? Com aumento da pressão e da temperatura, vai gerar uma rocha metamórfica, né? Observando o ciclo aqui. E se for observar que essa mesma rocha sedimentar, se ela estiver aflorando na superfície, ela vai sofrer novamente uma degradação e voltar a virar solo especificamente, ok? Voltando novamente para o ciclo de ciclagem, parte dela vai gerando. Boa parte das rochas metamórficas, por estarem sempre abaixo do solo, né, elas entram em fusão, ou seja, a temperatura de calor é muito alta, ela vai entrar em fusão, vai derreter especificamente. Parte desse material da rocha metamórfica, se entrar em contato em afloramento, né, e entrar em contato com a atmosfera, ela vai entrar em degradação através de meteorização e erosão. Nós temos as rochas ígneas, especificamente, né, a magmática. Essas por si vão virar rochas magmáticas com esfriamento da pressão do processo. Se essas rochas magmáticas tiverem processo de aumento de pressão e temperatura, elas viram rochas metamórficas, e essas mesmas rochas magmáticas se associando ali ao afloramento, vai ocorrer o processo de meteorização e erosão. Você pode observar, de uma certa forma, que a rocha magmática pode voltar a virar rocha magmática, magma, né? A rocha metamórfica pode virar magma, derretendo ali pela difusão, ok? Já as rochas sedimentares raramente poderão virar rochas magmáticas. Por quê? Porque normalmente as rochas sedimentares estão na crosta terrestre, naquela capa superior, né, do planeta Terra. Já boa parte das rochas metamórficas que não estão diretamente lá na próxima crosta terrestre estão no manto, né, lá naquela parte mais embaixo, onde está em contato junto com o magma, ok? Aqui eu tenho algumas características de minerais, né? Temos ali o granito, o gneiss, o mármore, a lepidolita, a ardósia, o quartzo, a ágata, a fluorita, a pirita, o quartzo verde, o quartzo leitoso, a cianita, a apatita, a serpentina, né, a sodalita, o calcedônia, a rondonita, a granada, o quartzo azul, o quartzo rosa, o quartzo fumê, né? Nós temos ali a calcita alar, a turmalina rosa, a crisopásio, o citrino, a mica, o caulim, o ônix, o quartzo cristal, que é aquele transparente, né? A esmeralda, o jaspe, o amazonita, o fio de espato, a hematita, né? Porque pareça, a hematita é um dos minerais mais comuns nos solos brasileiros, a hematita e a goetita, né? Nós temos também a hemetista, a fuchsita, a água marinha, o quartzo com permulina, a topázio imperial, calcita optica, o quartzo com rutilo, a turmalina verde, o topázio branco, o topázio azul, a turmalina negra. Então, você observa, né, que eu só citei alguns das rochas e gemas minerais do Brasil, né? Imagina que existem muito mais materiais minerais que podem ser encontrados nesse contexto. Dentro dessa avaliação, eu gostaria que vocês entendessem que existe a classificação desses materiais minerais, ok? Por exemplo, vou citar aqui a pirita, né, que é o nome dela. Ela é uma pedra, né, aqui está a característica da pedra, a sua coloração amarela, a sua dureza um pouco dura, o brilho metálico, você fica metálica, e o tato, você pegar na mão, trabalhar com ele na mão, é esquisita, né, de pegar. Já a calcita, né, a sua cor é branca, a sua característica é dura, calcita de cálcio, né, o brilho é vítreo, né, parece um vidro especificamente, e o seu tato parece um material mais liso. A magnetita, né, a coloração é preta,
ok? A dureza riscada pelo prego, ou seja, ela pode ser existe um material que tem maior potencial de riscar ela. É metálico, parece ter areia, ok? No seu tato. A muscovita, né, a sua coloração amarela, riscada pela auréola, ok? É vítreo, o seu cor de brilho e o seu tato um pouco fino. Então, dentro desse contexto, né, quando falar em termos de dureza, né, dureza ao risco, né, nós temos aqui a dureza do segundo mol. O material mais fácil de ser riscado é o talco. O material mais duro de ser riscado, né, que é mais difícil que é utilizado, é o diamante, ok? Então você tem ali uma classificação de mols que vai de 1 a 10. Nós temos o talco, que é o material mais fraco, né? Nós temos o gesso, o calcite, a fluorite, a apatite, ortoclase, o quartzo, né, é nível 7, para vocês terem uma ideia. O quartzo, material de rocha de quartzo, é altamente resistente à degradação da atmosférica, ok? É um material mais duro. O topázio, corindo e a lino, né? E o diamante. Então, esses materiais são, se vocês forem observar, são materiais que quanto maior a numeração no mol, maior é a resistência à degradação, maior resistência em relação à perda de material. Aqui eu tenho aqui uma relação de fragmentos, né, dentro de uma rocha, de família de rocha, onde você observa a presença de diferentes, né, minerais. Temos a presença aqui de espato, da biotita, a biotita, o quartzo, o pegmatito. E se você observar aqui o outro, nós temos a biotita mineral, o espato, o quartzo também, e o granito, dentro do granito. Então, o que significa? Né? Esses minerais mais escuros tendem a apresentar elementos químicos essenciais para plantas mais férteis. Normalmente são ricos em cátions, ricos em cálcio, magnésio. Né? Esses materiais mais claros, né, tem mais população branca, são materiais mais pobres, né, com exceção dos feldspatos, que são ricos em potássio. Ok? Seguindo aqui, né, os minerais de identificação em relação a propriedades químicas. Os minerais têm a composição química fixa, variável dentro de certos parâmetros, representada por fórmulas químicas, o resultado da análise quantitativa e qualitativa. Aqui eu vou usar a classificação de Dunning-Hutchinson. Se vocês observarem essa classificação, nós temos os sulfetos, né? E união dominante, né? O S2, é muito comum ali no material, na pirite, né? Que é o sulfeto de ferro. Nós temos óxidos e hidróxidos, né? O O2, OH, a hidroxilas, né? O OH-. Nós temos a pirolosite, né? O óxido de manganês. Nós temos ali os aloides, né? O flúor, ferro, bromo, iodo, o halite, cloreto de sódio. Nós temos ali o carbonato, o CO3, né? Baseado nas calcítio, carbonato de cálcio. Os sulfatos, né? Muito comum utilizado na agricultura, como carbonato, como sulfato muito comum, né? A barite, né? Sulfato de bárito. Nós temos ali os fosfatos, né? P2O4, apatite, né? E vocês vão trabalhar os silicatos, óxido de sílicas, olivinas. Então, existem vários minerais que são trabalhados e utilizados no campo. No entanto, dados elevados custos, né, alguns ensaios químicos, entre outros, em geral, não é tão recomendado, mas a gente consegue ter uma noção de alguns minerais especificamente dentro dos contextos. Se eu observar aqui, né, deixa eu tirar a apresentação, voltar para a câmera. Se eu observar aqui, né, nós temos uma grande quantidade de minerais importantes. Mas, professor, o que tem a ver os minerais? Os minerais são aqueles que nos interessam apenas os que constituem especificamente quem? Os elementos químicos considerados essenciais para as plantas. Bem, pessoal, para que vocês possam ter um bom conhecimento desse contexto, eu vou recomendar que vocês façam uma leitura específica
do livro Para Entender a Terra, o capítulo dos minerais. Okay? Este capítulo é fundamental para que vocês entendam essas características da mineralogia. Boa parte desses minerais, acabam sendo úteis na agricultura. Ok? Quem são esses? Vamos citar alguns deles muito comuns. Os feldspatos, okay, que são ricos em potássio. São eles os fosfatos, que são ricos em fósforo. Okay? Nós temos também que lembrar as calcitas, que são ricos em cálcio. As magnesitas são ricos em magnésio. Eu já falei para vocês 4 elementos essenciais muito importantes para a agricultura. Por quê? Porque são elementos químicos que fazem parte dos elementos fisiológico e fenológico da cultura, interesse econômico, ou seja, da grande maioria das plantas. Ok? Então, as plantas que nós agronomicamente domesticamos, trabalhamos no cotidiano, elas necessitam desses elementos. Nós buscamos isso nas características. Então, solos que são ricos em determinados minerais, automaticamente não é necessário você ficar gastando muito tempo e muito fertilizante com essa área. Você vai usar apenas o necessário. Mas solos que são muito pobres, e infelizmente são os nossos casos, são solos muito degradados, são solos muito pobres, Então, consequentemente, para que você faça qualquer tipo de atividade agrícola, é necessário você repor a fertilidade desse solo, nós chamamos de fertilidade natural, repor, porque o material de origem em si foi muito degradado nesse processo. Ok? Alguma pergunta? Não. Bruno? Jaqueline? Pessoal, vamos lá. Então, se vocês observam claramente, é extremamente importante que vocês entendam que existe uma gama de situações e gama de informações que são extremamente importantes agora para vocês, para que vocês acumulem um conhecimento adequado, para que nós possamos discutir, ao longo desse semestre, as características de genes, nós falamos de genes, formação, da onde vem. Então, primeiramente, nós estamos falando do material de origem. Então, na aula passada, eu terminei com vocês descrevendo a forma específica a formação do solo, que é o quê? O material de origem que você precisa ter. As aulas consequentes vão falar sobre os outros fatores que vão influenciar na formação do solo, que vai ser o clima, o terceiro é o relevo, ou seja, a topografia do local onde está situado aquele material de origem. O quarto, os organismos. E o quinto, o tempo. Que tempo é este? O tempo que nós falamos é o tempo geológico, Falamos de pedológico. Por quê? Porque são milhões e milhões e milhões de anos para se formar as características de interesse para nós. E porque nós focamos, descrevemos a importância do solo, e até na aula passada eu citei para vocês que existe um dia mundial da conservação do solo. Por um motivo bem simples. Nem todos os solos são solos agrícolas. Nem todos os solos têm potencial de agricultura. E nem todos os solos agrícolas são férteis. Nem todos os solos férteis são agrícolas. Ok? Mas todos os solos agrícolas, na sua grande maioria, são férteis ou a sua restrição é pequena, capaz de a gente aplicar alguma metodologia e possivelmente possível corrigir. Ok? Então, uma vez que você entende essas características, nos facilita muito em pensar em estratégias de manejo das áreas. Por que eu falo isso? Porque é extremamente importante entender, que parece bobeira falar uma situação dessa, mas para formar apenas 1 centímetro cúbico de solo, para formar 1 centímetro cúbico de solo, leva-se aproximadamente entre 500 a 1000 anos. 1 centímetro cúbico de solo leva-se de 500 a 1000 anos. Por que é importante entender isso?
Porque nós, no ser humano, como a gente tem uma avaliação de período de uma década são 10 anos, né? Nós conseguimos degradar essas partículas em menos de 10 anos. O que leva ali uma discussão muito detalhada a se trabalhar. Por quê? Porque há uma perca muito grande desse material de solo com o decorrer do tempo, dependendo do manejo inapropriado. Então, para a gente pensar antes como trabalhar o manejo, vamos entender primeiro como é formado, quais são as características específicas. Então, a leitura que nós precisamos fazer aqui exatamente são o que são as rochas, qual a importância da rocha dentro do contexto da gênese para a formação do solo, o que é composto a rocha, né? São os minerais. Esses minerais são importantes para a agricultura? Quais os minerais são realmente importantes serem encontrados nos materiais de origem, né, para formar os solos? São os minerais primários, secundários, são os materiais de argila 2 para 1, 1 para 1, ou os óxidos que são úteis dentro de uma classificação. Estou falando aqui, ó. Mineral primário são aqueles oriundos de materiais, principalmente das rochas magmáticas, são ricos em elementos essenciais para as plantas, né? Porque são compostos ali na formação do magma, especificamente. Esses minerais, quando são degradados, eles vão virar minerais secundários, ok? Esses minerais secundários, durante o processo de degradação, formam ali, nós chamamos de argila. Argila são minerais mais finos, né? São partículas minerais mais finos. Argilominerais, que são partículas menores que 0,002 milímetros, ok? Esses minerais são muito finos na classificação pela granulometria, e esses continuam sendo degradados ao ponto de virar apenas os óxidos. O que sobra, né, o ambiente bem degradado, bem temperizado, são aqueles ricos em óxido de ferro, óxido de alumínio e óxido de manganês. Para vocês terem uma ideia, boa parte dos solos brasileiros são ricos em óxido de ferro, para vocês verem o grau de degradabilidade do processo. Okay? Então, boa parte do nosso solo já passou por um processo de degradação, de intemperismo, nas situações que vamos discutir nas próximas aulas, e que vocês entendam isso. Então, os solos brasileiros, na sua maioria, principalmente aqueles que estão dentro dos trópicos, tropicais, né, são solos que passaram por um intenso processo de degradação. São solos que são extremamente tanto físico, quanto químico, quanto orgânico, ok? Isso leva ali um processo muito importante nessa caracterização. Perguntas? Pessoal, alguma pergunta? Não, professor. Vamos dar uns 20 minutinhos de intervalo? Fechou. Beleza, 20 minutinhos de intervalo, daqui a pouco a gente volta a discutir um pouco mais sobre o assunto. Eu vou parar essa gravação aqui e coloco uma segunda gravação depois.